Olá pessoal, no tutorial de hoje nós iremos aprender a como baixar, instalar e configurar o Repetir Host. O que é o Repetir Host primeiramente? O Repetir Host é basicamente um console que vai comunicar você com a sua impressora. Então você pode conectar sua impressora no seu computador através do cabo USB e vai ter um console para os comandos nesse programa, o Repetir Host. Também ele vem com alguns fatiadores de peça dentro, que vão gerar os G-codes para que a sua impressão possa ser executada. Então, primeiramente, nós iremos baixar o Repetir Host. Nós iremos abrir o seu navegador e entrar no site repetir.com, como vocês podem ver aí na tela. Eu também irei disponibilizar os links tanto no blog quanto no YouTube. Bom, depois de entrarmos no site do Repetir, nós devemos vir aqui nessa abinha Repetir Host, ou caso você possua um computador que utilize o sistema operacional da Apple, né, os Macs, você deve vir aqui e fazer o download do Repetir Host para Mac. Aqui no download do Repetir Host, no caso eu trabalho com Windows, eu vou vir aqui. Bom, agora que nós entramos no download, nós vamos ver aqui, vamos clicar aqui no Repetir Host for Windows. E aqui ele já vai descer a gente na página diretamente para a última versão do Repetir Host, para instalação no Windows. Se você tiver, por exemplo, um sistema operacional baseado em Linux, você pode procurar lá também, clicar e ele vai te redirecionar para cá e assim por diante. Então, voltando para o download do Repetir Host no Windows, nós clicaremos aqui, ó, Download Repetir Host Windows 1.0.6. É claro que haverão novas versões, então esse valor, esse númerozinho aqui, pode vir a mudar. Então nós devemos clicar e aqui vai abrir uma paginazinha caso você queira fazer uma doação para o pessoal que desenvolve o Repetir Host, né, que é um programa aberto. Então você pode fazer a doação. Caso você não queira, você pode vir aqui e clicar Download Without Donation, que é download sem doação. E aí nós selecionamos novamente o Repetir que nós desejamos baixar. No caso eu quero Repetir Host. No caso do Windows, também tem o Linux e o Mac. Vamos baixar aqui o Repetir Host para o Windows. Clicamos no botão. Como vocês podem ver aqui, no caso do meu navegador, o Opera, já está baixando, fazendo download. Nós devemos aguardar, né, o download ser executado. Bom, agora que o meu download foi concluído, eu vou executar o Repetir Host. O Windows vai pedir para você autorizar a execução do arquivo. Você vai clicar em executar. Já pode fechar o seu navegador sem problema algum. Logo em seguida, ele vai pedir outra autorização. Você também aceita. E agora nós começamos a instalação. Você pode selecionar entre diversos idiomas. No caso, eu vou selecionar o português Brasil e dá OK. Em seguida, ele vai abrir essa páginazinha aqui que é um assistente de instalação. Nós devemos clicar em avançar. Logo em seguida, em eu aceito os termos do contrato. Novamente em avançar. E aqui nós selecionamos a pasta onde nós desejamos instalar o nosso programa. Então, caso você queira selecionar, você pode clicar aqui em procurar e escolher a pasta que você deseja instalar o Repetir Host. No caso, ele já vem aqui com a pasta padrão do Repetir Host. Eu particularmente costumo instalar na pasta padrão. Então eu simplesmente vou clicar em avançar. Bom, depois disso nós temos essa abinha. Você não precisa selecionar nada, não precisa fazer nada. Desde que o slicer esteja selecionado aqui, é só você clicar em avançar.
Em seguida ele vai pedir para criar um ícone ali no menu iniciar. Também é opcional, você pode não clicar aqui e não criar, né, uma pasta aí no menu iniciar, ou criar. Normalmente eu crio para ter uma facilidade, um acesso mais rápido. Também ele pede, se você deseja ou não criar um ícone na área de trabalho. Eu vou criar aqui no tutorial para a gente acessar com maior facilidade. E logo em seguida ele vai apresentar o que ele vai instalar aqui, uma lista, e você clica em instalar. Agora ele vai carregar aqui todos os programas, copiar para o seu computador e instalar. Bom, agora ele já vai concluir a instalação criando os atalhos. E agora que foi concluído, basta a gente clicar aqui em concluir, e caso você queira executar, já clica aqui em selecionar esse boxzinho. É só dar a concluir. Bom, agora o Repetir Host já está sendo executado, como vocês podem ver aí na imagem. Ele vem com uma pecinha padrão aqui na mesa, né? E eu vou explicar agora um pouquinho sobre a interface, né? Esse console que é o Repetir Host. Como podemos observar aqui, nós temos vários ícones e vários comandos. E agora nós iremos aprender para que eles servem. Aqui ao canto superior esquerdo, nós temos uma barra de ferramentas normal, né? Que possui o arquivo, as visões que você pode selecionar, como a gente possui alguns atalhos aqui na lateral, configurações da impressora, configurações do firmware, que é o que controla a impressora, né, pela placa, scripts já pré-montados, ferramentas, e também a ajuda, caso você tenha alguma dúvida sobre o slicer, sobre os fatiadores, o Repetir, você pode encontrar tudo aqui. Aqui em cima nós temos um atalho para conectar a impressora ao computador, para carregar arquivos e peças, para salvar, executar ou pausar as impressões e para cancelar as impressões. Além disso, continuando nessa barra, nós temos a configuração da impressora, config da impressora, o modo Easy ou Hard, digamos assim, né, que apresenta mais informações. Eu aconselho utilizar o modo Easy desligado, no caso do vermelhinho, porque você vai ter acesso aos logs, caso você queira ver o filamento, ou então por onde o bico da sua impressora, o bico de impressão vai se deslocar. Você pode clicar, selecionar, desselecionar, e além disso, em outras abas ele libera algumas funções. E aqui é o canto, né, bem a última opção aqui, nós temos a parada de emergência, que caso sua impressora apresente algum problema e você não sabe o que está acontecendo, não sabe como solucionar, basta clicar aqui. Aqui nessa tela nós temos a visualização 3D. Nós temos alguns atalhos aqui, como rotacionar, né, que a gente pode mexer, como vocês estão vendo aqui, né, na tela. Nós podemos mover o ponto de visualização, ou então mover o objeto. Isso tudo a gente também pode fazer através do mouse, né, ó, sem selecionar nenhuma opção. Então basta utilizar o clique esquerdo para movimentar, rotacionar a tela, o scroll, clicando no scroll, na verdade, você movimenta a tela parada, e com o rolamento você dá o zoom. Além disso, com o botão direito, caso você selecione alguma peça, você pode mover apenas a peça. Agora aqui também nós temos o zoom, e além disso a gente tem algumas opções de câmeras rápidas, como a visão isométrica, a visão frontal e a visão superior. Além disso, vocês podem observar que ele tem um aspecto tridimensional. Caso você queira ter a visão bidimensional, basta clicar aqui e você vai ter uma imagem bidimensional.
também serve para as outras visões. Ó. Seria uma visão bem chapada, né? Ó. Bem interessante. Para algumas peças que você queira ter mais detalhes, você pode clicar nela, né, e verificar. Além disso, além da visualização 3D, nós temos aqui a curva de temperatura. Na curva de temperatura, como a impressora não está conectada, logo vocês verão isso ativo, nesses gráficos aqui nós teremos informações como a temperatura que o seu extrusor se encontra, caso sua impressora possua a mesa aquecida, qual a temperatura que ela está no momento, a potência que o extrusor está consumindo, também aqui a potência que a mesa está consumindo. Além disso, a temperatura que você colocou para imprimir, tanto a mesa quanto o extrusor, vai aparecer tudo aqui. E daqui a pouco vocês vão poder ver isso um pouco melhor, que eu vou conectar a impressora do computador. Mas por enquanto nós vamos conhecer um pouco da interface aqui do nosso Repertier Host. Bom, continuando para cá, nós temos algumas abinhas, como vocês podem observar aqui onde estou passando o mouse. Essa primeira aba se chama colocação de objetos. Quando você carregar algum objeto, ele vai ser jogado diretamente numa listinha aqui. Como você pode observar, aqui nós temos um objeto grupo 1, que se chama tablet, que é esse que está posicionado aqui à mesa. Nós temos algumas opções nessa colocação de objetos. Como, por exemplo, nós podemos salvar essa bandeja, todos os objetos que tiverem aqui, como um STL único. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 desses tablets posicionados, eu posso clicar em salvar. E quando eu salvar, vai salvar esses 3 tablets nesse mesmo posicionamento, para que se torne um único STL, um único arquivo. Aqui nós podemos adicionar objetos, como se fosse importar um STL direto para cá. Também temos a opção de multiplicar, né, copiar os objetos. Então eu posso fazer uma cópia. Aqui, como ela não cabe na mesa, ela vai jogar para fora da mesa. Mas ó, vocês podem observar que a gente tem uma cópia. Tá vendo? E quando os objetos se tocam, ou então esse hitbox, que é essa caixinha, encosta uma na outra, ele vai mudar de cor, ó, mostrando que tem algum problema aí. Eles estão se encostando. Então, aproveitando esse momento, eu também gostaria de mostrar aqui que a gente tem essa opção, que é o posicionamento automático. Ele posiciona automaticamente as peças na mesa de uma forma organizada, mas como elas não cabem aqui na mesa, não vai ser possível. Nós podemos centralizar o objeto, e se eu clicar aqui ele vai jogar o objeto exatamente no centro. Tá vendo? Como vocês podem observar que ele está bem centralizado. Se eu mover ele de novo, vai acontecer novamente. Olha. Mudar ele de posição. Sempre que eu clicar aqui, ele vai voltar à posição original. E aqui nós também temos o rotacionar o objeto. Então, por exemplo, se eu jogar 90 graus aqui, ele vai virar o objeto 90 graus. 45, ele vai virar em 45 graus. Aqui nós temos rotações em outros eixos, por exemplo, se eu rotacionar no Y em 90 graus, ele vai ficar desta maneira. Se eu rotacionar aqui em 90 graus, vai ficar desta maneira. Então, você também pode posicionar o objeto da maneira que for mais adequada para a sua impressão. Além disso, também temos a opção de cortar o objeto. Na verdade, você não vai cortar exatamente o objeto. É só uma visualização interna, né? Efetivamente, você não realmente corta. Você só tem a opção de visualizar a parte interna dele. E para finalizar, nós podemos espelhar o nosso objeto. Então, se eu clicar aqui, ele literalmente vai espelhar o objeto, né? Vai refletir. Além de todas essas opções aqui que nós exploramos, nós temos aqui, ó, como a gente tem 2 objetos e um não cabe na mesa, nós temos algumas configurações dentro dele. Por exemplo, eu posso escolher aqui uma série de fatores, por exemplo, qual o extrusor que esse objeto está destinado a ser impresso, qual o grupo do objeto. Posso colocar ele na mesa corretamente, aqui no Fix Normals, né? Significa que é para
posicionar o objeto em cima da mesa. Posso tirar ele de algum grupo aqui nessa opção Extract from Group. Também posso aqui nessa opção Split Object, que parece um clip quebrado, né? Eu posso, por exemplo, ter um objeto que ele é composto por várias pecinhas. Então, se eu clicar em Split Object, ao invés de ser um único STL, ele vai passar a ser vários objetozinhos ali que eu posso mover independentes. E além disso, nós temos a análise aqui do objeto, indicando todas as medidas e parâmetros dele. E voltando aqui à última opção, deletar. Nós podemos deletar tanto por aqui, quanto fechando esta aba e clicando aqui nessa lixeirinha, que é o que eu vou fazer. O objeto foi deletado. É basicamente isso, esta primeira aba aqui, né, do Repertier. E essa aqui, centralizar o objeto, como eu já havia explicado, está tudo bem posicionado. Bom, agora na próxima aba nós temos o Slicer, que é o fatiador, né? Nós temos o Slicer e o Cura Engine, no caso. Ou Engine, se você preferir. E eu vou comentar sobre os fatiadores e explicar um pouco mais daqui a pouco. E aqui nós temos um pré-visualizador do fatiamento, né, do resultado final daquele fatiador. Aqui um editor de G-Code, que aqui vai mostrar todo o código das coordenadas, do fatiamento todo. E em cima do código eu posso criar um novo, salvar, cortar, né, um pedaço do código, copiar um pedaço do código ou ele completo, posso colar, selecionar qual parte do código eu desejo ler, né? E além disso nós podemos ver a peça, visualizar aqui com algumas opções. Isso eu vou mostrar daqui a pouco para que vocês tenham uma noção melhor, uma noção visual de como funcionam essas partes do Repertier, né? Continuando aqui, nós temos o controle manual. Aqui nós temos um controle da impressora. Então, assim que eu conectar a impressora, que eu configurar a impressora e conectar, nós podemos operar ela, as temperaturas, operar a movimentação dela, o avanço, a vazão, o ventilador dela, né, o cooler, tudo a partir daqui. Além disso, nós podemos enviar comandos específicos aqui de G-Code. Então, é uma parte bem importante. Também, quando eu conectar a impressora, eu vou mostrar para vocês como funciona essa área do cartão SD. No caso, a nossa impressora 3D Machine One possui a entrada de cartão USB. Então, é mais uma funcionalidade que você pode utilizar a partir do Repertier Host, não só a partir do console da sua máquina, né? E agora nós vamos ver um pouquinho da configuração da impressora e configurar o Repertier Host para que você possa conectar a sua impressora sem problema algum. Bom, pessoal, agora nós vamos configurar o Repertier para que possamos conectar a impressora ao console, né, do Repertier Host. Nós vamos vir aqui na config da impressora e clicar nela. Aqui em cima, config da impressora, está escrito impressora. Nesse campo aqui nós vamos colocar o nome da impressora que nós vamos utilizar. Como padrão vem escrito aqui default, né, que significa padrão. Mas você pode nomear da maneira que você quiser. Eu coloquei como 3D Machine One, pois é a máquina que eu vou utilizar para colocar esse tutorial para vocês, né? E aqui no primeiro campo nós devemos selecionar Serial Connection, que é o padrão. Aqui embaixo na porta nós devemos colocar a porta em que a sua impressora se encontra, né? Nós podemos consultar isso no gerenciador de dispositivos. Aqui na taxa de transmissão nós vamos colocar como padrão das impressoras 3D Machine 115.200. Aqui embaixo nós mantemos Auto Detect, DTR Low, High, Low, Reset on Emergency, a gente mantém o padrão. E aqui no tamanho do cache recebido, com a tradução, ele foi coberto aqui, o valor não vai aparecer. Nós devemos selecionar o campo, utilizar o backspace até ficar vermelhinho, que significa que não há nenhum número aqui inserido, e digitarmos 127, 127, que é o padrão.
e selecionar essa caixinha aqui, ó, usar comunicação ping-pong. E aí nós damos um aplicar, só para salvar as configurações desta aba. Agora nós vamos aqui em impressora, segunda abinha. Na taxa de movimento, como padrão, tanto para a impressora Prusa-Air quanto para 3D Machine One, nós utilizamos 4.500. Caso você possua uma impressora de outra marca, você pode perguntar, né, para a produtora dessa máquina qual que é o valor que ela deve inserir nesse campo. Já aqui na taxa de alimentação do eixo Z, nós colocamos para Prusa-Air 300 e para 3D Machine One 1400, que é o que eu vou colocar aqui. Manual Extrusion Speed. Esse é um campinho importante. Nós mantemos com os valores padrão 2 e 20. E agora eu vou dar um aplicar aqui porque eu vou mostrar como funciona isso. Porque tem dois campos aqui. Dá OK e vira aqui. Nós podemos observar aqui nessa região que nós temos o botão de extrusão e do retract. Na extrusão nós temos uma extrusão com uma flechinha e outra com duas. A extrusão com uma flechinha nós utilizamos normalmente para extrusar o filamento sem problema nenhum, de uma maneira comum, né? Já aqui com duas flechinhas, ele vai tomar como velocidade 20 mm por segundo ao invés de 2. Então ele vai extrusar 10 vezes mais rápido. Isso serve para quando você vai trocar o filamento, colocar um novo material, e você não quer ter que esperar ela descer naquela velocidade padrão, né? E é basicamente para isso que serve. Então a flechinha, a única flechinha, serve para uma extrusão a 2 mm por segundo. Já a com duas flechinhas, 20 mm por segundo. Aqui no Manual Retraction Speed, nós colocamos por padrão 30. Também já vem no Repetir com 30. O Manual Retraction Speed é a retração, quando você clica no botão aqui em cima, aqui no controle de extrusão também, no controle do extrusor. E é basicamente a velocidade que ele vai tirar o filamento do extrusor, né? Agora, aqui nesse campo, temperatura padrão de extrusora e temperatura padrão da mesa aquecida, é uma temperatura padrão que vai aparecer nestes campos aqui, ó, como você pode observar. Ele não vai influenciar na sua impressão e também você pode alterar esses valores quando você quiser aquecer a sua mesa, né? Então, é basicamente um valor atalho, um valor que vai estar lá setado como padrão. Então, se você for utilizar o ABS, a temperatura média do ABS é 230 graus do extrusor. Durante o verão, quando está um pouco mais quente o ambiente, nós costumamos imprimir a 220, 225. E a temperatura padrão da mesa, no caso do ABS, nós utilizamos a 110 graus. Já no caso do PLA, que é o que eu mais utilizo, a temperatura média é de 180 graus. Mas o PLA tem uma variação muito grande, então nós encontramos materiais que imprimem facilmente com 165 graus e outros materiais que você tem que chegar até 200 graus para imprimir. Então tem uma janela grande aí de variação. Como padrão, eu vou deixar 180 graus, para que eu possa extrusar, trocar o material com mais velocidade nessa temperatura. Já a mesa, o padrão é 60 graus. Aqui nós mantemos o que está setado pelo Repetir Host. E aqui nós vamos vir aqui nessa opção, né? Desabilitar mesa aquecida após Job Kill. O que significa isso? Toda vez que você cancelar uma impressão, ela vai desabilitar a mesa aquecida. Para que isso não ocorra, para que mantenha sua mesa aquecida e você possa reiniciar sua impressão com maior velocidade, nós desselecionamos essa opção e é basicamente isso.
Você tem que observar se essas outras opções aqui, ó, essas três opções deste lado, vão estar selecionadas. Isso é bem importante, porque aqui, ó, se você deixar desselecionado, por exemplo, desabilitar a extrusora após job kill, quando você cancelar uma impressão, o seu bico, o seu hot end vai se manter aquecido. E isso pode ocasionar algum entupimento, algum problema, entendeu? E desabilitar os motores para que você possa mover e tirar a peça ali sem problema algum. É basicamente facilidades e também evita alguns problemas. Aqui essa última opção, Printer has SD Card, ela funciona para caso a sua impressora tenha suporte o cartão SD. Caso não tenha, basta desmarcar aqui essa opção. Eu vou deixar marcada porque a 3D Machine One possui essa opção. Bom, aqui temos uma opção de inverter os controles para o X, Y e Z. Basicamente, se você clicar nesse sentido aqui, no sentido direito, para o lado direito, ela vai se movimentar para o lado esquerdo. E também se você clicar aqui no sentido para frente, ela irá se movimentar para trás. Se você ativar essas opções, né, no X e no Y. Já no caso do Z, é mais comum que algumas impressoras elas imprimam com a mesa parada e com o extrusor se mexendo no eixo Z. No caso da Prusa Air, no caso da Prusa Mendel, isso ocorre. Então nós mantemos desmarcados. Agora, quando o bico se mantém estático e a mesa desce ou sobe, eu aconselho que você marque, porque vai ficar mais lógica a movimentação quando você utilizar o controle de subir ou descer o extrusor, né? Mas lembrando que isso só funciona, é aconselhado, né, aconselhável quando a sua mesa ela se movimenta para cima ou para baixo. Quando ela se mantém parada, como no caso da Prusa Mendel ou Prusa Air, no sentido do eixo Z, nós mantemos desabilitado aqui a inversão no eixo Z, que é o Z-axis. Então, depois de configurarmos tudo isso, nós vamos dar um aplicar aqui. Um detalhe legal de lembrar aqui a vocês é que as impressoras da 3D Machine One elas têm uma limitação através da programação em cima desses valores aqui. Isso evita com que as pessoas, os clientes acabem imprimindo ou movimentando ela numa velocidade acima do que ela suporta. Isso é bom porque evita que a impressora apresente alguns problemas mecânicos por mau uso, entendeu? Isso é muito importante e também é bem legal de destacar, né? Vou dar um aplicar aqui e vamos ao extrusor. No caso, a impressora que eu vou demonstrar aqui para vocês, ela possui dois extrusores. Então, ao invés de deixar aqui no valor Number of Extruder 1, eu vou colocar dois extrusores. Isso vai liberar outro extrusor aqui para mim. A temperatura máxima do extrusor, a temperatura máxima da mesa e o volume por segundo, normalmente ele é limitado via firmware, também via programação. Mas nas impressoras da 3D Machine One, nós aconselhamos que você limite aqui a temperatura a 250 graus no extrusor e na mesa a 110 graus. Os materiais que o nosso extrusor suporta não passam de 250 graus, então não tem problema nenhum. E também a mesa aquecida não passa de 110. O volume você mantém o padrão aqui e nós vamos à extrusora. Caso você tenha mais de uma extrusora e queira nomear a 1 e a 2, você pode fazer isso nesse campo. Eu vou colocar o nome da minha primeira extrusora de E1 e da minha segunda extrusora de E2. Pronto, aqui já está certinho. Depois nós temos que colocar aqui, ó, nós observamos que tem o diâmetro. Esse diâmetro é o diâmetro da saída do filamento, né? E nós podemos, no caso da 3D Machine One, nossos hot ends possuem uma saída de 0,4 mm.
como padrão. Caso sua impressora possua uma saída de 0.3, aqui você coloca 0.3 mm. Ou também, se for a mais, não tem nenhum problema, você pode alterar de acordo com a sua máquina. Aqui nós temos uma cor que nós selecionamos para apresentação visual quando nós fatiamos a peça. Então, por exemplo, eu fatiei a peça na cor azul, né? Eu quero que ela apareça na cor azul, e o segundo extrusor eu coloquei para imprimir somente o suporte, e eu quero que ele apareça na cor, por exemplo, vermelha, que se destaca bastante no azul. Então eu seleciono aqui e ele já vai aparecer o primeiro extrusor com a cor azul e o segundo com a cor vermelha quando eu for visualizar o resultado do meu fatiamento. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouco quando eu apresentar alguns exemplos para vocês, né? Os outros valores, como padrão, nós deixamos no zero. A gente dá um aplicar aqui e vamos para a próxima aba. Bom, aqui nós temos os valores, né, das áreas de impressão das impressoras. E isso aqui vai variar de acordo com o tamanho da sua impressora. No caso da Prusa Mendel, nós temos no X o máximo de 200 mm, no Y o máximo de 200. Então a largura de impressão vai ser 200 também. A profundidade de impressão também vai ser 200. E a altura que nós conseguimos atingir com a Prusa Mendel da 3D Machine é 130 mm. Agora, caso você possua uma Prusa Air da 3D Machine, a largura da área de impressão continua sendo 200, a profundidade da área de impressão é 200 também, e a altura você consegue atingir 150 mm. Aqui nessas duas casas você pode observar que elas estão tampando os números. Então eu aconselho que você utilize o backspace até ela ficar vermelha e digite o valor que a sua impressora possui em cada campo, né? Caso a sua impressora seja uma 3D Machine One de um único extrusor, você vai alterar este valor aqui para 300 no X Max. Na largura da área de impressão você vai alterar para 300 também. A profundidade se mantém 200 e a altura também se mantém 200. A impressora que eu vou demonstrar para vocês, a 3D Machine One, com dois extrusores, ela possui 260. Aqui, ó, você pode observar que ela ficou muito grande e apareceu vermelho no número. Vou dar backspace até ficar vermelho novamente. E como eu ia dizendo, ela possui na largura da área de impressão 260. Aqui no X, que é a largura na nossa impressora, é 260. Na profundidade, que é o Y, nós possuímos 200. Então aqui nós também vamos colocar 200, né, na profundidade da área de impressão. E na altura da área de impressão, nós possuímos 200 também. E essa é a área total que eu vou trabalhar, né? Então eu vou dar um aplicar aqui. Vocês podem observar que já mudou a apresentação visual aqui daquele cubo que eu tinha. Foi para um retângulo, como eu defini aqui. E agora eu vou no avançado. No avançado você não vai alterar nada. Você vai dar aplicar e OK. Pronto, a configuração da impressora está feita, né? Você já pode conectar a sua impressora sem problema nenhum e selecionar a conexão correta aqui. Só dá OK e pronto. Bom, pessoal, agora eu irei mostrar como efetivamente conectar a sua impressora 3D ao Repertier Host. Então, nós iremos vir aqui na config da impressora, verificar aqui na aba da conexão qual a porta a sua impressora está. Então, no caso aqui nós vamos na COM4, que é o que o meu computador reconheceu a impressora. Pode variar esse valor de acordo com a entrada de USB que você colocar, da ordem de reconhecimento do seu computador.
E logo após colocarmos a porta correta, nós iremos clicar aqui em aplicar e dar um OK. Agora, nós iremos clicar aqui no topo esquerdo da tela em conectar. Você pode ver que aqui mudou a cor e se tornou desconectar. Isso significa que a sua impressora está conectada ao Repertier Host, né? E então você pode observar que algumas opções já se mudaram, né? Por exemplo, eu posso ver esse menu aqui, eu posso ter um acesso aqui maior a algumas ferramentas, né? Que servem justamente para movimentar a impressora ou mudar o valor das temperaturas. Tudo isso eu vou explicar com calma agora. Bom, primeiramente aqui no controle manual, nessa abinha aqui de controle manual, você pode observar que temos escrito aqui G-Code, um espaço e enviar. Essa parte aqui serve para o seguinte: se eu tenho algum conhecimento sobre G-Codes, ou então eu quero controlar a máquina via códigos, eu posso digitar aqui o código. Por exemplo, se eu digitar G1 espaço Z algum valor, algum número, como 5 ou 10, né, dependendo da sua área de impressão, você vai deslocar a sua impressora no eixo Z para o valor que você definiu em milímetros, entendeu? Então eu coloco G1 Z5. Eu vou fazer com que o meu bico fique a 5 milímetros da mesa de impressão. É um exemplo de comando. Existem inúmeros comandos que você pode, caso a sua impressora seja uma RapRap, consultar ali no fórum RapRap BR, né? E também no RapRap global, né? O RapRap normal. E continuando aqui nós temos uma tabelinha que indicam onde está o nosso extrusor, né? No caso, como eu não dei nenhum home aqui, não pedi para ela achar o ponto zero de nenhum eixo, ela inicia com 0, 0, 0 no extrusor 1, eu posso selecionar o extrusor 2 também. Por enquanto eu vou manter o 1. Caso sua impressora possua só um extrusor, você não vai ter essa opção, claro. Prosseguindo aqui, nós temos essas casinhas. Como eu disse agora há pouco, as casinhas comandam a sua impressora a encontrar o ponto zero de cada eixo. Aqui nós temos um controle no sentido X e Y, né, que seria a largura e a profundidade. Então, se eu comandar a minha impressora 10 milímetros para o lado esquerdo, ela vai correr no X, para o lado direito, ela vai correr 10 milímetros para o lado direito, quando eu clicar aqui, ou 50, ou 1, isso vai variar de acordo com seus comandos. Já aqui nós controlamos o eixo Y, né, que é a profundidade, e aqui separadamente nós temos o Z, né? O Z seria a altura da camada, né, de cima para baixo. E também a mesma coisa, se eu comandar para baixo aqui, ela vai aproximar o bico da mesa. Se eu comandar para cima, ela vai afastar. Isso também você tem que lembrar das impressoras que imprimem com a mesa parada ou com a mesa subindo e descendo. Então você tem que sempre tomar como referência o bico, né, se afastando ou se aproximando da mesa. E aqui nós temos o controle de extrusão. As impressoras da 3D Machine One, é importante ressaltar isso, que também por questões de segurança e via programação, né, elas só conseguem movimentar a extrusão quando a impressora está ligada a partir de 160 graus na extrusora. Então você só vai conseguir mandar ela extrusar ou retrair o material
quando ela estiver com 160 graus no extrusor. E continuando aqui, nós temos uma série de comandos aqui, como fazer ligar ou desligar repentinamente os motores. Aqui nós podemos parar o motor repentinamente durante o movimento, selecionar o extrusor que nós desejamos. Aqui, para tirar dúvidas, você pode clicar aqui. E continuando aqui, nós temos o avanço. O avanço é o seguinte: nós configuramos no fatiamento que a impressão deve ser feita a tantos milímetros por segundo. Configurando isso, vai significar que a minha impressora vai estar trabalhando na 100% do fatiamento. Vamos cortar isso e explicar de novo. Aqui nós temos o avanço. No avanço, nós vamos controlar a velocidade que a impressora está imprimindo percentualmente em relação ao que definimos no G-Code. Por exemplo, se no meu G-Code estiver definido que eu devo imprimir a 60 mm por segundo e eu colocar o avanço a 120, então a impressora vai trabalhar a 120% de 60 mm por segundo. Caso eu queira reduzir a velocidade, colocar a 70%, por exemplo, ela vai trabalhar aqui no avanço, eu coloco em 70, ela vai trabalhar a 70% de 60 mm por segundo. Lembrando que 60 mm por segundo, ou o valor da velocidade da nossa impressão, é definido no G-Code através do fatiador. A vazão também é controlada a partir do G-Code e configurada através do fatiador. E nós podemos aumentar ou diminuir, deixando as camadas mais espessas ou mais finas. Eu não aconselho mexer neste valor, porque o G-Code, se você configurar corretamente o material, ele vai configurar e imprimir totalmente automatizado. Isso vai ser um cálculo automatizado pelo G-Code. Agora, caso você altere, a sua peça não vai sair como planejada pelo G-Code. Vai haver alguma alteração, você vai expandir o material, às vezes pode até estragar a peça mexendo na vazão. Então eu particularmente não aconselho mexer aqui. Bom, aqui o fan, nós podemos ligar ou desligar manualmente clicando aqui, nesse ventiladorzinho. Então se eu clicar aqui, ele vai ligar o fan. E aqui o valor está 100%, então na potência máxima do fan. Caso eu diminua, por exemplo, para 50, aqui, a velocidade, a potência da ventoinha vai ser diminuída para 50%. Vai rodar mais devagar, gerando menos ventilação. Então, durante a impressão, em certos momentos, eu posso controlar da maneira que eu quiser a ventilação, né? Aquele fan que fica no extrusor na parte inferior, ali soprando diretamente sobre o material recém-extrusado. Isso aqui eu posso variar. Aqui está no caso 50, eu posso mexer tanto aqui no gráfico quanto ali no valorzinho e aumentar ou diminuir. Eu também posso fazer isso durante a impressão sem problema algum. Vou desligar ele aqui agora. E agora é um momento legal que eu também posso mostrar os gráficos para você que eu havia falado anteriormente. Como nós podemos ver aqui, a potência, né, dos nossos extrusores e da nossa mesa aquecida está zerada, né, porque não está ligado. E a temperatura ambiente está fazendo com que a mesa fique a 29 graus e 30, né? E os extrusores estão a 29 graus e 19. Agora, vocês podem observar aqui que o gráfico está mostrando cerca de 30, aqui um pouco abaixo de 30, exemplificando os 29 graus e 30, 29 e 19. Aqui, nesse desenho aqui, parece que tem uma tabelinha aqui, é a mesa aquecida, né? Aqui onde a gente vai controlar a mesa. Então, se eu clicar nela, assim como no fan, nós vamos ligar ela. Como pré-definido por nós ali na configuração da impressora, está 60 aqui. Então, você pode observar que no gráfico, essa
esse gráficozinho verde está demonstrando que nós ligamos a mesa com o objetivo de chegar a 60 graus. Eu vou destacar melhor aqui para vocês. Nós temos que chegar a 60 graus aqui, ó. Tá vendo? E aqui você pode observar que a mesa já está aquecendo. Essa linha azul representa a temperatura da mesa. Então você pode observar, ela está chegando aos 35 graus dela aqui. E ao mesmo tempo nós podemos ver aqui o valor 34,50, né? Agora está 35 graus e 23. Nós podemos observar que ela acabou de passar da linha dos 35 graus. Então nós podemos acompanhar as temperaturas aqui, assim como a potência que está ligada, né, à mesa aquecida, no caso aqui embaixo. Como vocês podem ver, assim que nós iniciamos o aquecimento da mesa, a potência foi ligada ao máximo até atingir a temperatura certa e ficar ligando e desligando para manter aquela temperatura. Eu vou desligar agora aqui a mesa aquecida e vou ligar os extrusores. Os extrusores, da mesma maneira que a mesa aquecida e a ventoinha, nós ligamos clicando no ícone deles, que parece um lápis, né? O extrusor. Então nós vamos selecionar eles e ligar. Ó, você pode observar que a tabela já mudou o tamanho dela e aqui está apontando que o extrusor deve chegar a 180 graus, como nós definimos também aqui na config da impressora anteriormente. E aí você pode observar as temperaturas subindo do extrusor, essa linha vermelha. O extrusor, como ele foi ligado, também a potência foi ligada ao máximo e também vai ficar ligando, desligando quando chegar na temperatura adequada. E aqui, ó, nós podemos notar nos gráficos que o extrusor está a 140 graus agora, e aqui também, aqui embaixo, 149 e subindo, né? Até chegar aos 180, que é o objetivo final dos nossos extrusores. Ó, ele está chegando lá onde nós desejamos. Aqui, quando você selecionar a extrusora 1, o gráfico vai mostrar qual a temperatura que a extrusora 1 está atingindo. Se eu selecionar a extrusora 2, ele vai mostrar a temperatura que a extrusora 2 está atingindo no momento, aqui no gráfico, né? E ó, os dois bicos já chegaram aos 180 graus, 181, eles vão equilibrar esses valores. Você pode ver que aqui no gráfico ele está ligando e desligando o extrusor de acordo com a necessidade, né, de aquecimento. E é basicamente isso, né, como você vai controlar a sua impressora. Nós aconselhamos que você somente ligue o extrusor, sem ser durante a impressão, quando você for trocar o material ou extrusar para ver a temperatura. Porque alguns acidentes podem acontecer, como o entupimento do bico, né? E isso acontece normalmente porque você deixou o material ali, o ABS, o PLA, enfim, o material que você estiver utilizando, parado com o bico aquecido. E enquanto ele está parado com o bico aquecido, a umidade dele está sendo consumida pelo calor. E chega um momento que ele não tem umidade para se fundir. E aí ele se torna meio que um carvãozinho ali dentro, né? Uma sujeira, um bloco sólido que não quer sair. Então a gente aconselha que você não ligue caso você não vá imprimir ou não vá extrusar, né? E também, quando você vai imprimir, pelo G-Code, nós controlamos que o extrusor deve ser ligado ao início da impressão e desligado ao final da impressão. Então você não precisa se preocupar, claro, em ficar lá esperando a impressora terminar para desligar o extrusor. Ele desliga automaticamente se você configurar corretamente no seu fatiador. Então, basicamente, você só vai utilizar isso para troca de materiais.
Agora eu vou mostrar para vocês aqui na webcam como, quando eu movimentar, quando eu utilizar os comandos aqui, como eles vão refletir no funcionamento da máquina, para que vocês entendam um pouquinho melhor e visualmente, né, o funcionamento do Repetir Host. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver a área de impressão da 3D Machine One, né? E eu vou brincar um pouco, né, com a impressora, mostrando como funciona a operação da impressora através do Repetir Host, né? Então, primeiramente, eu vou movimentar aqui o corpo do extrusor, né, no eixo X, para que vocês possam ver como funciona a interação do Repetir Host e da impressora. Então, eu vou pedir para que a impressora mova seu carro X 10 milímetros à sua direita. Ó, ela se movimentou. Vou movimentar novamente. Agora eu vou movimentar 50 milímetros à direita. Pode ver aí que ela se moveu bastante. Novamente. Legal. Agora vamos movimentar à esquerda. Ó, está se movimentando novamente. E agora de novo. Vocês podem acompanhar aqui em cima, né, a nossa tela. E agora eu vou movimentar a mesa para vocês entenderem como ela funciona, né? Subindo e descendo a mesa. Então vamos lá, vamos subir 10 milímetros, né? Vou subir mais 10. Agora mais. Vou descer novamente. Ó. Tá vendo? E agora no caso do home geral, eu vou clicar aqui e ela vai achar os pontos zeros em cada eixo, né? Então vamos lá. Ó, achou no Z, no X e agora no Y. Então nós temos já as coordenadas zeradas. Então, a partir desse momento, eu posso mandar comandos através das coordenadas ali no G-Code. Então eu vou vir aqui em cima, né, em G-Code e mandar ela aí no eixo Z, para o milímetro 10. No X eu vou mandar ela ir até 110. E no Y eu vou mandar ela ir também para o 25. Valores aleatórios, né? Eu vou dar um Enter aqui e a impressora vai se movimentar para as coordenadas que eu mandei, né? Então, observem aí na tela a movimentação. Olha, ela está subindo. O extrusor está indo para onde eu comandei. Ela parou exatamente aonde eu pedi. Agora eu vou descer a mesa novamente. Dando um home Z aqui. Para que ela desça até lá embaixo e ache o ponto zero novamente. Um home X e um home Y em seguida. Bom, foi só para demonstrar como funciona, né, a interação do Repetir e do Slice. Você pode ver que eles trabalham bem rápido, a comunicação via USB é rápida e... Bom, pessoal, voltando aqui ao Repetir, eu vou mostrar as guias que eu não havia mostrado antes, né? Que eu falei que ia mostrar daqui a pouco através de exemplos. Então, eu vou vir aqui em Preview e mostrar como funciona, né?
Eu deixei preparado aqui um arquivo, um G-Code. Deixa eu encontrar ele aqui, tem tutoriais. Diana. Opa, eu mandei salvar. Bom, voltando aqui no Repetier, eu disse que ia mostrar algumas guias para vocês através de exemplos depois, né, mais detalhadamente. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês o preview, né, de um fatiamento, como funciona exatamente. Então, eu vou carregar aqui um arquivo que eu já tinha deixado preparado para vocês verem como funciona. Está carregando, carregou. Bom, aqui está um modelo fatiado, né? No preview é possível ver aqui o tempo estimado de impressão. No caso, essa impressão vai demorar 3 horas e 6 segundos. A quantidade de camadas que possuem nessa impressão. Então, são 329 camadas. As linhas totais deram 225 mil linhas e meia, né? E a quantidade de filamento utilizado para imprimir. Aqui está em milímetros, então arredondando para metros, dá 3 metros, 3,3 metros, né? E vocês podem ver aqui, a gente pode dar o zoom normalmente, operar e ver aqui o boneco, né? A impressão em 3D. Eu não lembro se vocês, não sei se vocês lembram, né? Nós configuramos com que o extrusor 1 a gente possa visualizar em azul e o extrusor 2 visualizar em vermelho. Então as partes azuis vão ser impressas no extrusor 1 e as partes em vermelha no extrusor 2. Então, vocês podem ver aqui, a gente consegue enxergar o detalhe das camadas, né? Ó, vocês podem ver aí no vídeo. Ver como vai ser desenhado também aqui o suporte. É muito bem detalhado, né? E também a gente pode ver aqui, mostrar camada por camada. Então a gente pode ver como cada camadinha vai ser feita, né? Ó, bem pouquinho a pouquinho. E também a gente pode ver o alcance da camada. Então eu quero que ela inicie na camada 0 e me mostre até a camada 88. Aí eu consigo ver como ela vai imprimir até a camada 38. Ó. Ou então mais, eu quero que ela me mostre até a camada 215. Então, é como vocês podem ver aqui, ó, é a maneira que vai ser impresso. O quadrado, a soma do quadrado desses dois aqui é igual ao quadrado daqui lá. Vou cortar aqui, mas para o pessoal parar de falar mais baixo. Bom, continuando aqui, né? Além disso, a gente também pode ver aqui o código que foi gerado, né? Como eu disse anteriormente, não é nada mais, nada menos do que coordenadas, né? E quando você seleciona, a parte selecionada fica amarelada ali, ó, como vocês podem ver aí no vídeo, ó, aqui tudo amarelado. Então, selecionando o código daqui até aqui, essa parte vai ficar amarelada aqui, ó. Selecionei somente isso aqui. Enfim, aqui é basicamente para você ter certeza de que as configurações que você utilizou está correta, né? Fazer uma revisão antes de realmente colocar para imprimir. Então a gente pode ver o início do G-Code, o final dele aqui, e ao final do G-Code também tem uma série de informações do seu fatiamento. Então, como você configurou ele? Tudo aqui em verde, ó, como vocês podem ver. Tá vendo? Bom, é basicamente isso. Você também pode gerar um novo texto, um novo código. Aí vai sumir a imagem aqui porque ele está traduzindo o que está escrito aqui, né?
além disso, você pode salvar a imagem que você tem, cortar, copiar, colar, voltar, ou desfazer, fazer, né? De acordo com a sua necessidade, como eu já havia explicado antes. Bom, aqui no Slicer nós temos um vídeo especial para ele, explicando como configurar passo a passo. Mas essa área aqui do Slicer, ela serve basicamente para você selecionar o fatiador que você deseja utilizar para fatiar suas peças, selecionar as configurações da impressora, as configurações da impressão, os filamentos que você vai utilizar no extrusor 1, no extrusor 2, e também aqui utilizando o Cura, muda um pouco as opções, mas também não vai muito longe disso. Nós escolhemos a configuração de impressão que nós queremos, o tipo de adesão, a qualidade, o tipo de suporte, as velocidades, os materiais, não vai muito longe disso. E no Slicer nós configuramos esses outros parâmetros dentro das configurações de impressão. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo também um link, né, para esse vídeo do Slicer em especial, onde eu vou estar ensinando passo a passo como configurar, né, o Slicer, dar algumas dicas. Então é bem legal que vocês assistam, até mesmo que você já conheça o Slicer, você pode conhecer, aprender coisas novas, ou também comentar para a gente alguma dica que você tem por experiência própria, bem interessante. Mas é basicamente para isso que serve essa aba aqui, para você selecionar as suas opções, clicar em Slice com o Slicer e aí gerar a peça para a pré-visualização que você deseja, assim como aquela que eu mostrei agora há pouco, essa daqui. Vai aparecer na tela. Vou mostrar o código completo. Pronto. Aqui, ó, como vocês podem ver. Entendeu? E também nós temos essa última guia aqui, ó, onde nós temos o cartão SD. Então nós podemos carregar arquivos, carregar um arquivo no cartão, colocar o código de início, do fim, enfim, colocar esse código dentro do cartão, né? Também podemos deletar algum código, algum arquivo que seja no cartão, abrir novas pastas, né? Montar e desmontar, né? Colocar e tirar o cartão SD. E nós também podemos, nas impressoras que possuem esse recurso, nós podemos colocar o cartão dentro da impressora e mandar imprimir o arquivo que está no cartão a partir do Repertier Host. Então, no caso, o arquivo vai estar listado aqui, basta dar o play, executar, né, o arquivo selecionado e a sua impressão vai começar. Nós podemos, depois que o arquivo já está fatiado e depois que nós mandarmos imprimir a partir do Repertier, nós podemos desconectar a impressora do computador, porque na verdade o código já está lá no cartão, então ela vai ler as informações a partir do cartão. O Repertier só foi o console que você utilizou para avisar a impressora o início daquela impressão que você desejava, que estava no cartão, entendeu? E é basicamente isso. Nós conhecemos toda a interface aqui do Repertier Host, e reforçando o que eu disse anteriormente, agora nós temos o vídeo de configuração do Slicer. Eu recomendo até as pessoas que já conhecem o Slicer, já utilizam, assistir, porque nós vamos detalhar, né, alguns campos, vamos explicar todos e fazer um tutorial bem didático, né, para que vocês possam compreender exatamente o funcionamento do Slicer, dessa ferramenta. É isso aí, pessoal.